Saudações, Mestre Leider falando em Goiás, 21 graus, meu Deus, que temperatura ótima. São 6h30 da manhã, tá um lindo dia nublado, como eu disse, já expliquei. Para quem mora perto do mar, nublado parece que é ruim. Mas a água que a gente tem a 1000 quilômetros aqui do mar é a da chuva, então chuva é abençoada. E choveu a noite inteira praticamente. E hoje vai chover também, tá aqui ó. Então, ontem nós falamos sobre as tendências, né? Vamos resumir. Nosso foco foi que concordamos a priori com o professor Robson Farinazzo, né? Que, segundo o qual o Ocidente quer guerra e está indo à guerra. De fato, o Ocidente quer guerra e está indo à guerra. Não dá muito para discutir isso. Mas o que a gente comentou ontem é que querer uma coisa, poder outra. Falta aos beligerantes em potencial, né? Estados Unidos, Reino Unido, que são os principais, os cabeças, mas Alemanha, França, Itália. Falta muita coisa. Falta muita coisa. A mais importante, eles vão lutar com quem? Na época que o PT destruiu nossas vidas, eu pude ir na Europa. Fiquei lá um tempo, bastante razoável, saracutiano. E o que eu notei? Não tem criança. Na verdade até tem. No caminho do aeroporto, né? Como é que chama o aeroporto? Charles de Gaulle. Do Charles de Gaulle para o centro. Eu... besta demais, né? Vim de táxi, nossa, cara, absurdo. Na volta eu fiz de metrô, mas na vinda eu fiz de táxi. E tive a oportunidade, é uma vantagem, de pedir para o moço passar nos conjuntos perto de Saint-Germain. Os conjuntos habitacionais. Lá tinha criança. Mas tudo filho de imigrante ou neto de imigrante. Francês mesmo, assim, francês da gema, não. Você não via criança na Europa. Mesma coisa Holanda, certo? Não tem criança na Europa. O que significa que não tem jovem. Como é que eles vão fazer uma guerra sem mão de obra? Será que eles acham que está na época da Segunda Guerra? De verdade, como fazer uma guerra sem mão de obra? Sem soldado, porque é o soldado que luta. Não tem como. Certo? Porque simplesmente eles não têm mão de obra. Tem se você travar uma guerra do jeito que a Federação Russa está travando. Poupando a vida de cada soldado. Atacando com artilharia e aviação. Só que aí, para fazer ataques de artilharia e de aviação, você precisa de muito míssil, muito drone kamikaze que os europeus não têm. Eles não têm nem munição direito. E também eles não têm equipamento, porque se tivesse, a Ucrânia teria vencido. Mandaram tudo para a Ucrânia, olha só que loucura. Mandaram tudo para a Ucrânia e ficaram sem. Como é que eles vão lutar? Eles não têm mão de obra, não têm munição, não têm arma, não têm equipamento de artilharia e aviação suficiente. Ou eles acham que mandando uns porta-helicóptero, fragata, destroyer, cruzador, eles vão vencer uma guerra urbana. Cara, isso chega a ser insano. De jeito tão estúpido, porque não é assim que a banda toca. Perfeito? Não é assim mesmo. Então, eles podem até querer travar uma guerra. Mas aí vamos ao segundo ponto, pelo qual isso é basicamente impossível. O Farinazzo falou assim, é uma guerra dos europeus, né, contra os árabes. É mais complexo que isso, é contra os muçulmanos do Oriente Médio. Aí eu pergunto, com que petróleo? Com que combustível? Com que gás? Com que eles importam, tipo, do Oriente Médio? É sério isso? Que eles não aprenderam nada da guerra contra a Rússia, que era o país que fornecia gás, petróleo, combustível e energia para eles, barato? Eles não aprenderam absolutamente nada. Eles continuam achando que dá para você fazer uma guerra contra o país que te fornece combustível, energia, petróleo, gás natural. Parece que eles continuam acreditando nisso. O rei, o emir do Catar, está putaço e fornece quase todo o gás para a Europa hoje. Certo? Então,
esse povo tá louco. Tá louco. Você não faz uma guerra contra quem te fornece as coisas necessárias para sua sobrevivência. Isso é estúpido. Você pode fazer guerra de conquista, ok, como eles fizeram contra a África, né? Contra a Índia. Você faz, só que quando você tem condição de ganhar, não é mais o caso. A guerra mudou muito, muito, muito. A guerra mudou muito de uns anos para cá, certo? Então eu acho que eu posso começar fazendo o seguinte. Primeiro eu quero fazer alguns comentários, não meus, de gente com mais expertise sobre esse negócio da mudança do paradigma da guerra. Aqui a gente vê que o domo de ferro não está funcionando. Aqui o governo chinês anunciando o óbvio. Desde a criação dos Estados Unidos, 1783, vale quando declara a independência, né? Quando consegue. Em 240 anos, eles tiveram só 16 de paz. Então é um Estado que vive para a guerra, certo? E o Estado de Israel também, bom, ele não está conseguindo deter os palestinos diante de novos paradigmas tecnológicos. O mundo mudou muito, também é um Estado que vive para a guerra. Só que não está conseguindo fazer diante das novas tecnologias do mundo novo. Pronto. Eu penso que deu para todo mundo compreender essa questão de que não basta querer fazer a guerra, você tem que poder. E os europeus definitivamente não podem. A situação dos israelenses é mais ou menos a mesma. A hora que eles querem, é óbvio, né? Israel foi uma criação do Ocidente. Israelenses são ocidentais. Por que israelenses são ocidentais? Porque, como eu já expliquei, vamos explicar de novo o que nós falamos na live. Primeiro, o povo hebreu foi extinto há muitos séculos, certo? Durante o cativeiro da Babilônia. Eles foram levados para Babilônia. Quando eles voltaram, eles já não falavam mais hebraico. O povo já não falava mais hebraico. Eles falavam aramaico, que era a língua local da região. Falavam aramaico. Jesus não falava hebraico. Nossos irmãos evangélicos, que, para variar, têm um conhecimento pífio da Bíblia, né? Conhecimento quase nulo de teologia, eles gostavam de estudar hebreu. Eles acreditam nesses cursos israelenses, o hebreu bíblico. Pode até ser o hebreu do Velho Testamento. Mas os judeus na época de Cristo não falavam mais hebreu, eles falavam aramaico. Aramaico que ainda é falado até hoje. Na Síria, um pedaço do Iraque, do próprio Estado palestino. Mas essencialmente o aramaico ainda é falado na Síria. Certo? Na região de Arã. Quando os hebreus voltaram, eles perderam a identidade. Mantiveram a religião. Mas deixaram de ser pastores e tal, né? Passaram a ser um povo colonizador, como outro qualquer. Correto? Mantiveram a religião, fizeram o segundo templo, blá blá. Mas o povo hebreu foi extinto durante o cativeiro da Babilônia. Certo? Eles foram extintos. Esse é o fato. Israel foi derrotado, né? 10 tribos se perderam, tipo, para sempre. E as outras duas do reino de Judá, se não me engano, voltaram alguns, evidentemente não todos, voltaram os que praticavam a religião. Os que não praticavam, muito provavelmente ficaram por lá mesmo. Se incorporaram à população babilônia. Voltaram alguns e refundaram Israel, refundaram a Judeia. Fizeram o segundo templo e pá. Mas o hebraico deixou de ser falado por eles, era uma língua morta. Se você quer estudar a língua de Jesus, estuda a língua que Jesus falava, aramaico. Jesus conhecia hebraico, porque ele era filho de um rabi, né? Era filho de um rabi. Ele mesmo era chamado de rabi, então provavelmente ele também era um. Então ele conhecia hebraico, mas ninguém conversava em hebraico, só os religiosos. A discussão que ele teve com 12 anos no templo, certamente foram em hebraico. Mas a discussão que ele teve, por exemplo, quando salvou a mulher de ser apedrejada por um bando de macho escroto, com certeza foi em aramaico. As falas dele, com exceção daquelas, repito, travadas com religiosos,
foram todas feitas em aramaico. Cara, eu entrei na rua errada. Ontem eu ganhei R$7,50 para me comprar pão de queijo. E eu vou ser fiel à doação. Falou assim, não, toma isso aqui para você comprar pão de queijo amanhã. Então eu vou comprar pão de queijo. Não vou gastar com outra coisa, vou comprar pão de queijo. Para isso eu tenho que ir no local que vende pão de queijo, né? Então vamos dar uma voltinha. Mas voltando ao caso. Aí, bom, o que aconteceu? Tá, o povo hebreu foi extinto. Mas a religião judaica permanece. E vamos chamar esse povo novo de judeu. Porque o povo hebreu já é Elvis, né? Aí o que acontece? Eles foram dominados pelos macedônios, né? E depois pelos romanos. Judas Macabeu promove um levante contra os romanos no ano 70. Inclusive tem Macabeus, que é um dos trechos que os evangélicos não aceitam, porque não tem hebraico. Como se Jesus falasse hebraico. Enfim, né? Tá lá em Macabeus, explicando toda a história de Judas Macabeus. E no final, bom, eles foram derrotados. Os romanos os expulsaram da terra no ano 70. Foram derrotados sobre Tito e expulsos sobre Vespasiano. Então, os judeus, enquanto povo, os israelitas, vamos chamar de israelitas, também foram extintos no ano 70, quando eles foram expulsos da Terra Santa. E eles também foram extintos, como os hebreus antes deles, ancestrais deles foram extintos, os israelitas também foram extintos. Perfeito? Isso foi no ano 70, gente. Pelo amor de Thor, faz 1982 anos, né? Não, 1952 anos atrás, que eles foram expulsos de lá, quase 2000 anos, quase 20 séculos. Querer dizer que os israelenses são os mesmos israelitas é bobagem, cara. É totalmente bobagem. Os israelitas extintos no ano 70 eram palestinos, certo? Eram palestinos. Compartilhavam as mesmas características físicas dos demais palestinos. A pele morena, o cabelo preto, pelo menos ondulado, o rosto típico, né? O nariz adunco, característico dos semitas, certo? Esse povo foi extinto no ano 70. Mas se o povo israelita foi extinto, o imperador romano, que mudou o nome de Judéia para Palestina no ano 142, teve a sacada. Os judeus deixaram de ser o povo dominante, mas eles ainda existiam lá, não foram todos que foram expulsos. E alguns voltaram, meio na moita, né? Então eles chamam a região de Palestina, é uma região geográfica, país no sentido francês do termo. No que em romano normalmente é Lândia. Então, o que acontece? Se você fizer o seguinte experimento, pega o DNA do povo hebreu, que foi extinto por volta do 6º século antes de Cristo. Pega o DNA do povo hebreu, compara com o do povo israelita, que sucedeu depois. Você vai ver muita semelhança. Dá para você fazer, é só procurar em antigos cemitérios, certo? E você faz exame de DNA e vê que basicamente é o mesmo povo, com pouca mudança é o mesmo povo. Aí você pega o DNA do povo israelita, que foi extinto no ano 70, e você faz duas comparações com os alegados judeus, né? Israelenses que vieram da Europa e dos Estados Unidos. Olha, gente, o piqui, a planta sagrada da goianidade. Ah, meu Deus, né? Olha, tá ali, ó. Com os alegados israelenses, você vai descobrir que tem assim, alguns genes em comum, sabe? Eles mantiveram uma certa endogamia. Ok, existe uma certa semelhança. Mas faça outro teste. Pega o DNA dos extintos israelitas e compara com o dos palestinos.
Não um palestino loiro, que tem muito palestino de olhos claros, porque a região foi dominada pela Macedônia, né, que é um povo de cabelo e olhos claros. Compara com o DNA de palestino tipo raiz mesmo. E palestino de todas as religiões. Palestino judeu, palestino muçulmano, palestino samaritano, palestino muçulmano, até palestino druso. Compara o DNA dos palestinos com o dos antigos israelitas. Você vai ver uma semelhança de 99%. E quem fez isso foi a Universidade Israelense. Então a semelhança genética entre os palestinos e os extintos israelitas é muito, mas muito maior do que a que existe entre os judeus europeus e os antigos e extintos israelitas. Então toda essa conversa de que Israel, oh meu Deus, é o mesmo povo que os israelitas, não, isso tudo é mentira. Então quando você fala, os hebreus lutaram contra não sei quem, e não sei quem foi o pai fundador dos hebreus, que era irmão do pai fundador dos árabes, isso é mitologia. Nunca existiu Ismael, certo? Nunca existiu Ismael. Abraão, não sei, talvez alguém com o mesmo nome, né? Mas esquece essa história, ela é mítica. Ela é mitologia. É só esquecer a história. Que não é história, é mito, repito. O que é mito? Não é que mito seja uma mentira. Eu dei aula de filosofia há muitos anos para entender que mito não é uma mentira. Mito é uma representação simbólica da realidade. Entende? Representação simbólica da realidade. Não é que seja uma mentira, mas também não é verdade. Não é factual. Reiterando, mito é uma representação simbólica da realidade. Então isso são mitos. Mitos fundadores. Existem em muitos povos. Normalmente quase todos os povos têm seu mito fundador. Esse era o dos hebreus. Moisés, nunca existiu um Moisés. E ele também não era Ramsés II. Ah, mas ele era Ramsés. Não era Ramsés II, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. Para, sério, de verdade, só para. Ah, como é que você pode falar que não é Ramsés II? Porque a porra do esqueleto de Ramsés II foi descoberta. Uma múmia do caralho do Ramsés II. Então não é... Moisés não é Ramsés II. Entenderam? Simples, não é? Oh, meu Deus, Moisés era Ramsés II. Não era! Porque ele era monoteísta, Ramsés II foi o primeiro monoteísta. Deixa de bobagem, para de burrice. O monoteísmo surge na Pérsia. Antes até de ter surgido entre os judeus. Certo? Os zoroastristas, os yazdeístas, certo? A religião dos curdos, antiquíssima, da época da Babilônia, antes disso. Então o monoteísmo surgiu entre eles. O monoteísmo nem é semita. O monoteísmo é indo-europeu. Então para com isso. Ai, Ramsés era Moisés. Não era, gente, por favor. Existe a múmia de Ramsés II. Tem a história de Ramsés II. A múmia é a história. E aí Ramsés II, na verdade, não morreu. Ele é tipo Elvis Presley, né? Não, Ramsés II não morreu. Os egípcios extremamente ciosos mumificaram o outro lá, chamado de Ramsés II, para enganar o Ocidente. Por favor, para com isso. Ou senão, descambeta de vez, vai dizer que as pirâmides foram feitas por alienígenas. E para de encher o saco da ciência séria. Então, existiu alguém, talvez até com o nome Moisés, mas, e até porque os hebreus entraram no Egito junto com os Ixos. Essa que é a questão, eles entraram junto com os Ixos. Inclusive está na Bíblia. Se não tivesse nos registros egípcios, que tinham escrita e registravam a história, mas tem outra fonte? Tem, a Bíblia, os Ixos. Eles entraram junto com os Ixos. E aí, quando expulsaram os Ixos, escravizaram eles. E aí eles eram a tribo, né? Pode até ter existido alguém chamado Moisés mesmo, não tem como saber. Embora Moisés, faz sentido inclusive, porque Moisés não é um nome egípcio. Tá, e Moisés não é Ramsés, gente, para com isso, pode passar vergonha. Então, ok. Mas evidentemente ele não atravessou o Mar Vermelho e abriu para passar. Não. Até porque o Mar Vermelho tem 3.000 metros de profundidade. Ele é uma fossa tectônica
que existe entre a placa da Arábia e a placa africana. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a geografia do Mar Vermelho, entre a Península Arábica e o Chifre africano. Essa aqui é a tectogênese, né, a geologia. E isso aqui é o Mar Vermelho mostrado como se estivesse por dentro. Então, né, não rola ultrapassação. Pronto, então, a não ser que os não sei quantos mil egípcios tivessem cordas muito grandes para descer os 3.000 metros do abismo, percorrer 100 quilômetros e depois jogar a corda de alguma maneira lá em cima e subir 3.000 metros, isso, bebês, crianças, cavalos, tudo, essa história é totalmente inverossímil. Ah, foi o Estreito de Aqaba. Gente, para com isso, para com isso. Na época eu sabia a diferença entre o Estreito de Aqaba, né? O Golfo de Aqaba, perdão. Eu sabia a diferença entre o Golfo de Aqaba, o Golfo de Eilat e o Mar Vermelho. Eu sabia que existia diferença entre essas coisas, tanto que os nomes são muito mais antigos. Então eles atravessaram supostamente o Mar Vermelho mesmo. Os israelenses, o povo que escreveu a Bíblia, sabia a diferença. Inclusive, o monte, né, onde supostamente foi parar lá o Moisés, não é o que todo mundo diz. A referência geográfica histórica é que ele foi parar em algum lugar do deserto da Arábia, não do Sinai. Toda essa representação é mitológica, não é verdadeira. Uma vez que eles conseguiram fugir do Egito, repito, eles não foram parar no Sinai, foram parar na Arábia. É lá que tem regiões vulcânicas, não tem no Sinai. É só ler a Bíblia, fazer o que um evangélico nunca faz, né? Ler a Bíblia com um pouco de cuidado. Você vai ver referência vulcânica, que é, portanto, a Arábia Saudita. Lá tem vulcões, campos vulcânicos. Eles foram para a Arábia Saudita, de lá que eles foram, passaram 40 anos, de lá que eles foram parar em Canaã. Até porque a distância do Sinai até Canaã são vizinhos, né? Não gastaria 40 anos. Levaram 40 anos que tiveram que ir para o deserto. Então esquece essa bobajaiada para tentar inventar. Não, para com isso. Certo? Pode ter existido alguém chamado Moisés? Claro que pode ter existido. Ele fez o que está na Bíblia? Óbvio que não. Pode ter conduzido o próprio povo, pode ter tido um cargo com o faraó e tal. Essas coisas podem ter acontecido. Mas entendam que o Velho Testamento é uma narrativa mitológica, é um mito criador, mito fundador. Perfeito? Muitas das coisas que aconteceram, supostas, estão reveladas lá, não aconteceram de verdade. E eu sou cristão, eu sou católico. Eu sei disso. Qual que é a diferença entre um pastor e um padre? Um pastor, eu posso virar um pastor, posso criar a igreja de Jesus Cristo Leideriana. Pronto. E aí eu alugo um cômodo e monto a minha igreja. Acho os estúpidos que vão aceitar ser meus fiéis na igreja, aleluia, cobro o dízimo, ganho minha grana, elejo meu vereador. Se eu continuar crescendo, elejo meu deputado. Se eu continuar crescendo, eu mesmo viro senador. Certo? Engano aí todo mundo, faço todo mundo de trouxa, de palhaço. E tô tranquilo. Agora para ser padre não, camarada. Você tem que ter no mínimo um curso superior, você tem que saber falar aramaico. Você tem que saber falar latim, você tem que saber falar grego. E normalmente você tem 2 cursos superiores, teologia e outro, que costuma ser filosofia. Não é o tipo de cidadão ignorante que não entende nada de nada, não. Perfeito? Então, só um momento. Deixa eu comprar o pão de queijo por qual... Ah, não, vou comprar lá embaixo. Vamos falar abaixo, porque o pão de queijo ali de baixo é melhor. Certo? Na verdade não é melhor. Tão bom quanto. O biscoito de queijo lá de baixo que é melhor. Então, como eu ganhei os 7,50 especificamente, vamos comprar pão de queijo, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar o dinheiro e gastar bem, né? Bons pães de queijo. Ok. Peraí. Tô indo mais uma vez no lugar errado. Ou não. Nossa, eu tô confuso. É realmente na rua de baixo. Não é porque eu sou bobo, não, gente. É porque eu tenho diabetes. E aí a gente acorda meio com a glicemia meio baixa. Quando a gente anda, e é por isso que todo mundo deve andar, principalmente pessoas diabéticas. Quando você anda, naturalmente a sua glicemia baixa. Tá certo? Naturalmente a glicemia baixa. O problema é quando você tem diabetes e a glicemia baixa, depois de passar a noite em jejum, evidentemente, então, né, isso pode ocasionar alguns probleminhas. E às vezes a gente fica levemente confuso. Mas é só para coisa simples, igual orientação. Eu não estou confuso no que eu estou falando. O que eu estou falando tem sentido histórico. Mas voltando ao caso. Então funda lá a religião, blá, esse tipo de coisa. Depois os israelitas aparecem na história, né?
como migrantes de religião judaica que moravam na Pérsia, né? Levados por Ciro o Grande. Ok. E vimos também que os israelitas foram extintos exatamente durante esse cativeiro. Os israelenses não tem nada a ver com eles. São europeus e americanos de religião judaica, que os europeus e americanos de religião cristã nunca gostaram. Eles sempre foram antissemitas. Os anglo-saxões sempre detestaram os judeus, porque basicamente eram concorrentes. Explicamos isso. A usura é uma prática muito mais romana do que necessariamente judaica. Os judeus só praticavam usura porque era o que eles podiam fazer. Eles não podiam ter terra, não podiam ser servos da terra, não podiam ser camponeses, não tinham acesso à terra. Não podiam participar das guildas, porque as guildas eram patrocinadas por santos. Elas não eram católicos, né? Não podiam participar das corporações de ofício, pelo mesmo motivo que eles não podiam participar das guildas. Cada uma era dedicada a um santo, então, sem ser católico, sem ser cristão, não rolava. Perfeito? Isso é o ponto. Então, eles tinham que sobreviver de alguma maneira. Se você não pode ser artesão, a não ser em regiões onde o feudalismo não era bem desenvolvido. Por isso, muitos deles foram para a Europa Oriental. O feudalismo lá era diferente. Lá eles podiam praticar a profissão. Certo, lá eles podiam. São os ancestrais dos Ashkenazi. Só que os ladinos, né? Esses aqui, gente. Aqui é o lugar. Pera aí, só um momento. Aqui, ó. Biscoito de queijo, olha que delícia. Ainda tem um cafezinho quentinho. Vocês viram ali? Foram 3 biscoitos de queijo, 1,50 cada, 4,50. Mais um bolinho frito de polvilho, 2, 6,50. Cafezinho, R$1, então 7,50. Muito obrigado. Sempre que eu recebo verba específica, eu gasto especificamente. Então aqui prestamos conta. E ainda estamos tomando enquanto a gente anda. Pro bando eu comprei pão. Pão tá ótimo. Pão é bom. Jesus se alimentava de pão. Eu também tenho peixe. Jesus também gostava de peixe. Então tá tudo certo. Bom, voltando ao nosso assunto. Então toda essa narrativa mitológica, ela sustenta outras farsas. Ela é importante geopoliticamente porque ela sustenta outras farsas. Por exemplo, esses povos vivem em guerra milenar. Isso é bobagem. Primeiro porque os hebreus foram extintos e os israelitas foram extintos. Eles sempre viveram em guerra. Outra bobagem. Os palestinos, mesmo com religiões diferentes, Primavera Branca, minha mãe acha isso lindo. Eu também acho bonito. Os palestinos, mesmo com religiões diferentes, muçulmanos, cristãos, judeus, drusos, viviam em paz. Nos 400 anos do domínio do Império Romano, eles viviam em paz. Não tem esse negócio de viver em guerra, não. Isso é bobagem, isso é mentira. Isso é para tentar justificar o estado de guerra permanente que foi trazido não pelos judeus, foi trazido pelos sionistas, certo? Pelos anglo-sionistas. Foram os Estados Unidos que levaram ao estado de guerra permanente. Se por incrível que pareça, se tivesse prevalecido a visão britânica de que os palestinos deveriam ter um estado no sul e os judeus um estado no norte, onde eles dominavam, não teria havido o inferno. Mas os americanos precisavam do inferno. Os americanos vivem do inferno, de causar guerra. Então eles precisavam uma cunha. O jargão militar cunha, um grupo, né, que separa, que entra no meio e separa 2 grupos principais. Então o Negev é uma cunha que separa a Ásia da África. Foi para isso que o Estado de Israel foi criado. Não tem nada a ver de judeus, nem gostava de judeu. Eles só aproveitaram a oportunidade para se livrar dos judeus que eles nunca gostaram. Então o Estado de Israel foi uma criação anti-sionista, de impérios imperialistas, e uma prática colonialista de mandar para lá europeus e americanos de religião judaica, com a desculpa de que eles eram o mesmo povo extinto quase 2000 anos antes. Certo? Não existe nada dessa porcaria aqui não, gente. Vamos começar a levar as coisas com seriedade. Certo? Sem palhaçada aqui. A gente tenta fazer geopolítica séria. Então a gente precisa de uma discussão séria. Certo? Então esse negócio, ai meu Deus, guerras milenares, por favor, para com isso. O inferno
naquela região começou com a chegada dos americanos, certo? Perfeito? Com a criação do Estado sionista, as guerras infindáveis começaram em 1948. Nós já até falamos sobre isso, vamos falar de novo. Saudações, mestre líder aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é o posicionamento, a posição do Oriente Médio no mundo. O Oriente Médio está entre a África, a Europa e a Ásia. Está no centro do planeta. Historicamente é um local de passagem. O papel do Oriente Médio é servir de passagem. Foi pelo Oriente Médio que a humanidade saiu da África para entrar na Ásia, para entrar na Europa. Então, historicamente, os povos do mundo que circulam entre os continentes principais de onde habita a humanidade, porque as Américas são uma ilha, e a Oceania, bom, é um arquipélago desabitado praticamente. Nem vamos falar da Antártica, que nem gente tem. Então, o mundo mesmo, não é centrado nos Estados Unidos. O mundo é a Eurásia-África. E o coração da Eurásia-África é o Oriente Médio. Nesse mapa a seguir, vocês vão ver mais ou menos, vocês vão ter uma ideia básica dos países que formam o Oriente Médio. A região se situa entre o Indo-Pacífico, né, o Oceano Índico, e o Atlântico, através dos mares Negro e Mediterrâneo. Certo? Então, é uma região cercada por todos os oceanos, né, todos os conjuntos oceânicos, e que conecta todas as grandes massas de terra desse planeta. Perfeito? Dito isso, eu creio que nosso primeiro movimento tem que ser compreender a evolução através de mapas, né, dá para mostrar bem, das fronteiras entre o Estado de Israel e a Palestina. Vamos começar analisando esses 4 mapas. Esse da esquerda era a proposta original britânica, muito realista, porque correspondia às áreas em que os judeus realmente dominavam. Mas acabou sendo aceito pela ONU, ou seja, pelos Estados Unidos, o mapa superior à direita, no qual o Negev, que era importantíssimo para impedir o comércio entre a África e a Ásia, passava o controle do Estado israelense. Portanto, esse mapa existiu só na teoria, porque assim que o Estado de Israel consegue a independência, houve a Nakba. Foi uma tragédia, né, no qual eles tomaram grande parte do território palestino. E entre 48 e 67 passou a valer o mapa inferior à esquerda. Depois de 67, da Guerra dos 6 Dias, e principalmente depois do Acordo de Camp David, passou a valer o mapa inferior à direita, que é como se fosse um mapa oficioso do Estado de Israel. Só que a coisa não é bem assim, conforme a gente vai ver no mapa a seguir. Como a gente disse, e os mapas de cima não deixam a gente mentir, Israel é um projeto colonialista. É uma colônia europeia e americana dentro do Oriente Médio, no qual brancos, europeus e americanos, principalmente, e mais alguns outros para disfarçar, ocuparam um território que não pertencia a eles, mas aos descendentes dos israelitas. Isso assim, os israelitas foram um povo extinto, porque foram expulsos da Palestina no ano 70 pelos romanos. Certo? Os descendentes mais próximos dos israelitas, e a genética não deixa ninguém mentir nesse aspecto, são exatamente os palestinos, que foram os que ficaram. O palestino é o povo. Eles adotaram várias religiões, samaritanos, drusos, judeus, cristãos, muçulmanos, mas o povo é o povo bíblico, descendentes do povo relatado na Bíblia. A religião judaica permaneceu. O povo também, só que sobre várias religiões. Os tais israelenses são descendentes de colonos, né, europeus e americanos que ocuparam a terra que não lhes pertencia. Mais ou menos como foi a colonização da Espanha. Entendeu? Então não tem essa de israelenses descendentes dos israelitas, de conflitos milenares, toda essa bobagem. Não. Os israelitas não existem mais. É um povo extinto. Daquela região, o único povo que ainda existe, mencionado na Bíblia, são exatamente os árabes. Já esse terceiro mapa é o que melhor se adequa aos interesses que o próprio Hezbollah, que opera em nome do Irã, deixou claro que é o que eles buscam. Gaza e Cisjordânia formando territórios contíguos, e o que significa que, evidentemente, a província do sul, né, o Negev, vai ter que ser incorporado. Faz todo sentido, a guerra é pelo Negev. Ninguém se interessa pelos palestinos. A guerra é pelo Negev, porque essa faixa amarela que vocês estão vendo aí, o Negev, Israel chama de província sul, é exatamente o que impede a passagem do comércio, de transporte, trens-balas
entre a Ásia e a África, o que impede o desenvolvimento tanto de um quanto do outro. Na verdade, nem impedir não impede, mas dificulta muito, o que é especialmente danoso para o continente africano, que é pobre. Então, para o bem de toda a África e a atenção às necessidades de matéria-prima, energia, recursos minerais e energéticos, né, da Índia, da China, de vários países asiáticos, essa região tem que ser tomada. Essa cunha implantada pelos americanos, pelos britânicos, principalmente pelos americanos, né? Porque vocês viram lá atrás no primeiro mapa que o projeto original da Inglaterra não era ceder o sul para os judeus. Então esse é um projeto americano. Ceder o sul para os judeus é um projeto americano para impedir o contato entre Ásia e África, impedir o desenvolvimento dessas duas regiões do mundo. Então isso tem que acabar. Portanto, o Negev vai ter que pertencer ao futuro Estado palestino, e o Estado palestino vai sair, queiram os israelenses ou quaisquer outros ou não. Esse é o fato. Grosso modo, o Negev é essa área que eu marquei, achurei em vermelho aí no mapa, certo? É o pomo de toda a discórdia. É o motivo real do conflito, não é sobre os palestinos. É sobre a posse do Negev, que os Estados Unidos entregaram, apesar de não ser deles, ao Estado sionista, exatamente para impedir, como a gente pode ver claramente aí, a conexão ou as conexões comerciais de transporte entre a Eurásia e a África, certo? E outra coisa, vocês podem observar que o Egito controla a passagem interoceânica mais importante do mundo, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e, portanto, o Indo-Pacífico ao Atlântico. Vocês podem observar que quando a Palestina, o Estado palestino, controlar o Negev, aí finalmente a China vai poder fazer redes de trem-bala e ligação ferroviária e rodoviária entre Ásia, né, Eurásia e África. E isso vai ter que passar pelo Sinai. Então o Egito, além de controlar o maior corredor interoceânico do mundo, também vai controlar o mais importante corredor terrestre intercontinental desse planeta. Perfeito? Pelo Sinai. Isso vai transformar Cairo na capital do mundo. E, inclusive, aumenta a chance do órgão que substitui a ONU, porque a ONU já deu, né? A ONU já era, ser sediado em Alexandria, certo? Porque Alexandria volta a ser, nesse sentido, o centro do mundo. Perto da Europa, muito perto da Ásia, na África, entre o Indo-Pacífico e o Oceano Atlântico. O Egito tem demais a ganhar. Na verdade, o mundo inteiro ganha. O que não pode continuar acontecendo é o Estado de Israel continuar encebando, impedindo o desenvolvimento de mais da metade do planeta, né, por conta de uma bobagem com justificação religiosa que não tem nada a ver, certo? Então, a guerra, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, e o objetivo não tem muita coisa a ver com os palestinos, não. Os palestinos são a desculpa. O objetivo é o controle do Negev e os fluxos de comércio e infraestrutura do mundo. Perfeito? O mundo está mudando, os Estados Unidos não querem aceitar, né? O Reino Unido está se agarrado e a Europa inteira aos bagos dos Estados Unidos também não quer aceitar, mas essa é a armadilha de Tucídides, né? A armadilha de Tucídides diz que quando uma potência hegemônica entra em decadência, é natural que novas potências surjam e queiram tomar o lugar dela, se for necessário pela guerra. É exatamente isso que russos e chineses querem evitar. Uma grande guerra generalizada, que seria, por incrível que pareça, uma das únicas salvações do Ocidente, porque é só o que eles sabem fazer. De toda forma, em relação a essa questão mais geográfica, eu espero ter conseguido explicar bem a questão para todos vocês. Pronto. Tudo isso esclarecido, deixa eu tomar meu último gole de café, porque senão ele esfria. Só um momento. Eu não sei qual que é o preço do cafezinho aí na cidade de vocês. Mas R$1 por um café bom, mineiro, os goianos, o único que presta é o do Rampelote, né? Que eu não acho fácil para comprar aqui. Que jossa. Tem no mercearia que ficava perto onde a minha mãe morava, lá em cima. Mas aqui não tem. Gremonese. Gremonese é bom. É marca da cidade. Feito com café de uma única fazenda. Aí sim, é um café de verdade. O cara tem orgulho, tem brilho na cara, né? Inclusive, se não me engano, é o Zé Rampelotti, que colabora muito para a nossa igreja, ajudou a construir
a matriz São Francisco, muito obrigado, né? Então assim, mas não é só por isso não, realmente o café dele é muito bom. O café dele é muito bom, só que não acha fácil. Só vende a porcaria de 3 marcas, 6 na verdade, acho que é 6 ou 5 marcas de café da mesma moedora, da mesma torrefadora, cada uma pior do que a outra. É feita com grão de milho, é feita com sobra de café, é feita com galinho, é feita com erva mate. Mas café, ele tinha, antigamente tinha 2 marcas dessa torrefadora que eram boas. Hoje nem isso, é só lixo queimado. Então você tem um café bom aqui, caso você não ache o Cremonese, você tem que comprar café feito em Minas. Araguari, Monte Carmelo, Coromandel, certo? Que são municípios vizinhos ao nosso. Aí você encontra bons cafés. Esse que eu tomei agora, nitidamente é um desses, é um café bom. Então não foi torrado em catalão, ou a não ser que seja o Cremonese, né? Eu não tenho uma sofisticação tão grande para identificar a marca, mas eu sei que é um café bom. Então, né, obrigado mais uma vez. E comprei os biscoitos de queijo, como vocês viram. E basicamente, gente, é isso. Eu só preciso, antes de fazer um próximo vídeo, restabelecer a verdade histórica dos fatos. Só restabelecer a verdade histórica dos fatos. A verdade histórica dos fatos é essa. Perfeito? Num próximo vídeo eu quero falar sobre a China. Inclusive, nós só vamos... Hoje sábado é o dia que normalmente eu não faço live. Mas a coisa anda tão esquisita, né? Que eu me vejo obrigado. Então, se for um dia mais ou menos pacífico, não acontecer nada de importante, vamos descansar. Mas se acontecer algo, é claro que a gente vai fazer, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Tô chegando com pão pro meu bando, né? E tenha um ótimo dia. Como eu disse ontem, sem essa de esperança. Ah, tem esperança que tudo vai ficar bem, porque não vai. Mas vocês podem ficar tranquilos, que é muito melhor, tranquilidade. O realismo esperançoso, né? Realismo mesmo. Não vai ter uma grande guerra, uma terrível guerra, simplesmente que o Ocidente não tem como. O Ocidente é uma civilização feita de velhos, que está tecnologicamente atrasada e é militarmente inferior. Então, se eles quiserem, e eles querem muito, eles não vão conseguir fazer a guerra que eles querem, porque não tem jovens, não tem arma, não tem munição, não tem tecnologia, não tem capacidade industrial, e lutar contra quem fornece combustível para eles é de uma estupidez tão grande que nem precisaria ser dita. Então não é que eu estou sugerindo que vocês tenham esperança, não, estou falando exatamente o contrário. Esquece essa de esperança. Tenham fé, que é melhor, né? Apesar de Paulo ter falado, é importante ter esperança, fé e amor, mas a fé é melhor. E a fé, no caso, é na realidade. Eles não têm como fazer guerra, diferente do Oriente Médio. Tem muitos jovens, muito petróleo, muito gás, enorme capacidade industrial. A grande aliança, China, Rússia, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Irã, mais os países vizinhos, tem muito mais arma, muito mais tecnologia, muito mais soldados, certo? Muito mais expertise em batalha, muito mais capacidade industrial. E é eles que têm os recursos. Então não tem como eles perder. Simples assim. Eles não tem como perder. Vão ganhar, portanto. Ok? Até mais. Fui.